Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu São João. João, capítulo de número 14. Será que eu consigo que os irmãos fiquem de pé em reverência à leitura do texto sagrado? Isso. Roberto, pede o pessoal para virar mais um pouquinho as duas caixas aqui para mim. Essas duas caixas, virar só mais um pouquinho aqui para mim, essa caixa. João 14, versículo de número 16 a seguir. Está escrito: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco, e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Amém, igreja? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado aí. Eu tentei bonito, não deu certo. Perfumado deve ter alguém ainda. Estou olhando ali para a banda, esperando a banda, os irmãos pegarem um nas mãos dos outros aí, que vocês também estão no culto, né? Isso. É para segurar a mão da criatura. Segurou? Agora aperte a mão dele ou dela com carinho, até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho. Está com defeito de fabricação, não é? Vamos ter mais um minuto de oração. Feche os olhos. Senhor, o pastor Jonatas me colocou nas suas mãos uma vez mais, e a minha oração se soma a dele. Antes que eu comece a ministrar a sua palavra, cerque o Canaã com a sua presença. Cerque as emissoras de TV, os rádios no Brasil todo. Cerque a casa dos crentes que estão agora ligados conosco. Cerque, Senhor, todo o aparelho online de internet. E num raio de 5 quilômetros ao redor deles e de nós, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que será derramada. Rasgue os céus sobre nós esta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam, trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: amém. Os que podem, tomem o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Se o pessoal da técnica de som puder me dar só um pouquinho mais de ganho de voz aqui, só um pouquinho de ganho de voz aqui, eu vou dar um beijo em vocês, tá bom? Queridos, o que Jesus colocou no meu coração nessa noite é algo tão fantástico, que se você me emprestar a sua mente, o seu coração por alguns minutos, eu tenho certeza que Deus vai mudar a sua história. Antes de começar a pregar, eu quero fazer um pedido. Tem muita gente se locomovendo dentro do espaço, e eu queria fazer um pedido a você. Se você puder encontrar um lugarzinho agora e ficar sentado, você vai ajudar não só a mim, mas olha aí, todo mundo reclamando de você andando. Isso. Tá bom? Se você puder fazer isso, você vai nos ajudar muito. Eu sei que o espaço é grande, o lugar está quente, e vai ficar mais quente a partir de agora, tá? Pronto, vamos lá. A primeira vez que eu ouvi falar sobre João capítulo 14, eu estava em um culto ao ar livre, lá no interior de São Paulo. O presbítero Laíde Gomes estava lendo o texto. Presbítero assembleiano, homem simples, mas de um coração sem tamanho. A voz dele, aveludada, quando leu João 14, arrancou lágrimas dos meus olhos, e eu nem entendia o porquê. Semana seguinte, pastor Jonatas, meu primeiro evangelismo pessoal.
E o meu líder da mocidade era um rapaz muito criterioso, e ele nos repartiu em grupos e nos ensinou, antes de distribuir folhetos, a ler os folhetos. Caso fôssemos indagados, a gente saberia como responder às pessoas. E eu, obediente, novo convertido, fui para um canto, peguei o folheto que estava ali da Sociedade Bíblica do Brasil, e para minha surpresa, era João 14. A primeira vez que eu li com um sorriso nos lábios. A segunda vez que eu fui ler, eu já li com os olhos semicerrados. Na terceira vez, eu descobri que eu havia decorado o texto. E aquilo para mim foi um ganho, foi uma alegria muito grande. E aí eu virei para o meu amigo, o meu companheiro de evangelismo, e disse: recebi o meu primeiro milagre como crente. E ele falou: qual? Decorei João 14. Ele jogou um balde de água fria em mim, dizendo assim: João 14, todo assembleiano conhece de cor e salteado. Eu achei que era brincadeira, mas com o passar do tempo eu descobri que não era não. Vamos ver se alguém se lembra do que está escrito lá. Não se turbe, credes em Deus, porque na casa de meu pai, porque se não fosse assim, vou preparar-vos lugar, e virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Alguns textos da Bíblia, Silas, provocam esse efeito no povo. Não são todos. A Bíblia Sagrada é um livro inteiro inspirado. Mas alguns textos da Bíblia, basta ler ou lembrar dele, que ele mexe com o coração da gente. Alguns textos são tão fantásticos que já fazem parte da aura da nossa história. Por que alguns textos da Bíblia marcam mais do que outros? A Bíblia é este livro magnífico, que levou 1600 anos para ficar como nós temos aqui na mão. O primeiro escritor da Bíblia nunca teve contato com o último escritor da Bíblia. Estão separados quase 2 milênios, 1600 anos exatamente. Mas parece que os dois eram amigos íntimos. Parece que sentaram em uma mesa e falaram assim: olha, eu começo e você termina. Gênesis começa com um casamento entre Adão e Eva. Apocalipse, o último livro, termina com um casamento entre Jesus Cristo e a noiva dele, que está aqui nessa noite me ouvindo pregar. A Bíblia é esse livro fantástico. Uma vez numa viagem me questionaram: você acredita mesmo em um livro que tenha mais de 40 autores? É muito difícil acreditar em um livro que tenha 40 autores, porque cada autor tem a sua própria impressão. E eu disse: é muito difícil. Ele falou assim: então você não crê na Bíblia? Eu disse: na Bíblia eu creio. E aí falaram: mas você disse que não acredita num livro que tem mais de 40 autores. Eu falei: a Bíblia não tem mais de 40 autores. A Bíblia tem mais de 40 escritores. Autor é um só. E ele está aqui entre nós nessa noite. A Bíblia foi escrita por poetas, por profetas, por reis, por sacerdotes. A Bíblia Sagrada foi escrita por políticos. A Bíblia Sagrada é esse livro fantástico. Por isso que eu disse que tem coisas na Bíblia que basta a gente ler para o coração da gente ficar aquecido. E eu tenho uma explicação para isso. O texto que eu li é um deles. Eu me lembro que na década de 90, a Sociedade Bíblica do Brasil lançou aqui no nosso país a Bíblia Viva. Era muito linda, porque a gente abria a Bíblia e onde Jesus falava estava tudo em vermelho. Era viva porque a palavra era viva, porque era o próprio Cristo, o próprio Deus falando. João 14 mexe com a gente por causa disso. Não saiu da boca de Pedro, não saiu da boca de Paulo, não foi o arcanjo. Os escritores, ou esses homens que passaram a pegar nanquim, pena, papiro ou pele de animais para colocar em todos os seus pensamentos e as suas memórias, eles não se preocuparam em colocar a Bíblia em ordem de escrita. Por exemplo, se eu perguntasse aqui para esta igreja linda qual foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, possivelmente a maioria iria errar. Muitos iriam dizer que foi o Gênesis, e não foi. O primeiro livro da Bíblia a ser escrito foi o livro de Jó. Ora, se é o primeiro livro da Bíblia a ser escrito é Jó, porque ele não está no início. Exatamente por isso, porque a Bíblia não foi escrita em ordem cronológica. Alguns livros da Bíblia carregam essa mesma marca. O Evangelho de João é um deles. João 14 deveria estar escrito ali perto de João capítulo 20, entre o capítulo 20 e o capítulo 21. Por que, você perguntaria? E eu lhe responderia assim: porque o capítulo 14 do Evangelho de João é um capítulo que termina um ciclo, é um capítulo de encerramento, é um capítulo de despedida, é um capítulo onde o Senhor Jesus termina um momento para dar início a um outro momento. João 14, eu costumo dizer que é o capítulo da formatura.
Formatura do quê, pastor? Vamos à história. Quando Jesus passou aqui por esse mundo, ele recebeu uma nomenclatura dada pelos próprios judeus. Chamavam ele de rabi, de rabino ou de raboni. Essas três palavras têm um significado: mestre. E a palavra mestre é professor. Interessante é que todos aqueles que paravam para ouvir aquele professor receberam um outro nome: discípulos. A palavra discípulo significa aluno. Olha que interessante. Todas as vezes que você ver um rabino lá de Israel, na frente de uma sinagoga, ou ensinando em qualquer lugar, ele não está fazendo mais nada do que um professor está fazendo. E aquele que para ouvi-lo, aquele que o segue, é seu aluno, seu discípulo. Então, quando o Senhor Jesus passou por aqui, ele criou uma escola, que nós chamamos em teologia de escola apostólica. Tudo começou naquelas bodas de Caná da Galileia. Até ali, ele era um ilustre desconhecido para o povo. Mas ele foi para aquela festa a convite de sua mãe, que era amiga da mãe do noivo. E no meio da festa, a humilhação se aproximando, estava acabando o vinho. Os judeus até os dias de hoje, eles juntam tudo que tem para que no casamento seja muito bem feito. Festa de quase 7 dias sem parar. Então aquela festa iria terminar pelo meio porque estava acabando o vinho. A sorte é que haviam convidado a família de Jesus. E a mãe de Jesus, por ser amiga da mãe do noivo, ouviu da mãe do noivo a reclamação. E a mãe de Jesus contou para ele. E então Jesus disse: eu vou resolver o problema. E então mandou a mãe de Jesus que desse ouvido aquilo que Jesus queria. Que o que ele desse como ordem era para ser executado. E Jesus mandou trazer 6 talhas de água. E aí ele fez aquele poderoso milagre que todo mundo conhece, transformando a água em vinho. Depois que ele transformou a água em vinho nas bodas de Caná da Galileia, ele se apresentou ao público em geral. E ali dá início o seu poderoso ministério. Quando Jesus começa a fazer sinais, prodígios e maravilhas, ele começa a atrair a atenção dos judeus. Deixa eu te dar uma informação que talvez você nunca ouviu falar. Quando Jesus pisou nesse mundo, Israel estava em declínio profundo. Já faziam 400 anos que Deus não falava com ninguém naquela terra. Nem profetas se levantaram. Aquela nuvem chamada de Shekinah, a nuvem da glória de Deus, havia desaparecido da história. Não havia se levantado nenhuma aparição angelical, nenhuma teofania. Aquele poderoso anjo da Bíblia chamado anjo do Senhor havia desaparecido da história. Não houve sinais, nem prodígios, nem maravilhas por 400 anos. Não bastasse isso, Israel estava oprimido debaixo do punho, debaixo da mão pesada do Império Romano, o império mais cruel de toda a história, o império de fascínoras, homens que criaram os piores métodos de tortura da história, como por exemplo a cruz onde Jesus foi crucificado, a cruz de Santo André em forma de X, ou mesmo a cruz de São Pedro de cabeça para baixo, ou o açorrague, aquele chicote usado para flagelar os judeus, com a qual o apóstolo Paulo disse: assim como meu Senhor, eu também tomei uma quarentena de açoites menos uma. Um chicote que tinha de 7 a 12 tiras de couro, e na ponta de cada um deles uma limalha de ferro ou um osso de carneiro quebrado, para promover não apenas um açoite, mas suplício nas pessoas que por ele eram torturados. Roma era implacável. Nos tempos em que Jesus por aqui passou, 95% dos judeus não tinham acesso à leitura, não sabiam ler, não sabiam escrever, porque assim fazem os impérios tirânicos. Eles dominam o povo, tiram deles a habilidade de aprender a ler e escrever e os dominam de cima para baixo. Não era apenas isso, 75% do ganho de todo judeu era pago em forma de tributo aos romanos. Imagine você, de cada 100 reais, 75 reais voltava para o governo. O que sobrava mal dava para eles se alimentarem. É nesse contexto que aparece Jesus Cristo. E por que é? Agora você vai entender por que as pessoas deixaram tudo para segui-lo. Somente no Sermão da Montanha, mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, deixaram seus afazeres e passaram num intensivão, num mergulho com Jesus de manhã até o final da noite, para ouvir e beber dele as suas palavras de sabedoria. Por misericórdia, naquele dia o povo estava tão esfomeado da palavra que Jesus também se preocupou com o corpo deles e acabou multiplicando pães e peixes, dando a eles ali alimento. As pessoas deixavam o pouco que tinham, suas chácaras, seus sítios, suas cidades, seus casebres, suas vilas, seus campos, seus valados, para seguir aquele Nazareno, porque quando ele falava, alguma coisa extraordinária acontecia. Você tem isso na Bíblia. Nos evangelhos tem alguém que relata assim: que homem é esse que quando fala, o coração da gente sacode dentro do peito? Você já deve ter lido a história dos 2 discípulos do caminho de Emaús, que depois de convidarem o caminhante para aquele jantar, deram a ele a oportunidade de dar graças pelo pão. E qualquer judeu levantaria o pão e diria: graças te damos, ó grande Yahvé. Mas não aquele viajante. Ele levanta o pão e diz: graças te dou, meu pai. E quando ele diz pai, todo mundo na mesa abre os olhos, porque foi por conta disso que mataram ele, porque ele falava que era filho de Deus, e aquilo era uma heresia. Mas quando abriram os olhos e olharam para a cadeira onde ele estava sentado, o pão estava partido, mas ele não estava mais ali. Ele desapareceu do nada. Aí um discípulo olhou para o outro emocionado e disse: porventura não ardia o seu coração enquanto ele falava conosco? Ele tinha um poder tão habilidoso que quando ele falava, os corações eram sacudidos dentro do peito. E Jesus, por sua infinita bondade, montou então o seu colégio apostólico. Pelo que eu entendo, dos 12 anos até os 30 anos, Jesus nos é negado pela Bíblia a história por onde ele passou. Nós acreditamos que ele tinha se dedicado, estudado,
estudado, corrido o mundo e aprendido muito. E talvez uma das coisas que ele tenha aprendido e vocacionado para si foi dar os ensinamentos como davam os gregos. Quem inventou essa história de dar aula ao ar livre foram os gregos, com Sócrates, Aristóteles e Platão. Eles tiraram dos ricos a oportunidade de só eles aprenderem e levaram para os pobres, por meio das vilas. Jesus parece que pegou um pouquinho dessa cultura e falou: eu não quero pregar só em sinagogas para os líderes, eu quero pregar para o povo, quero pregar para a massa. E ele então montou os seus cultos, as suas cruzadas. Teve dias que tinha tanta gente que tiveram que colocar ele dentro de um barco, ele se afastar e ele ver para onde estava vindo o vento, e ele falava e o vento levava a voz dele. Você nunca se questionou como é que ele, sem microfone, falava para 5.000 homens, fora mulheres e crianças? E detalhe, todo mundo ouvia. O Senhor conhecia muito mais do que a gente possa imaginar. As pessoas estavam amando seguir aquele Nazareno. Enquanto ele só ensinava, as pessoas estavam felizes. Mas de repente, ele parou só de falar, ele começou agora a praticar o que ele falava. E um dia ele resolveu falar para eles o que era que João Batista havia falado no início. Quando Jerusalém abriu as portas, logo antes dele chegar, um homem magrelo, usando uma roupa feita de pelo de animal, com um cabelo comprido e uma barba desgrenhada, magrelo, porque a dieta dele era a base de mel silvestre com gafanhoto. Ele chega pregando um evangelho meio estranho, dizendo: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Quando todo mundo olhou para ele, ele disse assim: é chegado o reino de Deus na terra. Quando ele disse é chegado o reino de Deus na terra, aí vem o professor, vem o rabi, o rabino, o raboni, ensinando o que é o reino de Deus. E agora Jesus um dia resolve fazer o seguinte: hoje eu não quero só ensinar, eu quero praticar o que eu ensino. Vou mostrar para vocês o que é o reino de Deus. O reino de Deus onde chega, manda o diabo embora, trazia os endemoniados, ele os expulsava. Onde o reino de Deus chega, a doença vai embora, trazia os doentes, ele mandava os doentes voltarem para suas casas curados. Um dia ele levou essa turma toda na frente de uma tumba num cemitério e tirou lá de dentro um morto que estava há 4 dias sepultado, e mostrou que ele tinha poder sobre a vida, poder sobre a morte, poder sobre as doenças, poder sobre tudo. Um dia ele pisou em cima das águas e ainda conversou com o vento e com a água. Eu já ouvi falar que o mar tem braço, eu já ouvi falar que até o vento assovia, mas que tinha ouvidos não. E não é que Jesus conversou com o vento e com a água, ele disse: acalma-te, vento, aquieta-te, mar. E o vento ficou de um canto, o mar ficou do outro canto, e as pessoas diziam: que homem é esse que até o vento, até a água o obedece? Era ele trazendo o reino de Deus para a terra. E as pessoas começaram a se empolgar. Veja só, não eram apenas ensinamentos através da palavra, eram ensinamentos que eles viam. Eles aprenderam a ver como é que se expulsava demônios. Em Lucas capítulo 10, ele montou uma comitiva de 70 desses alunos, 70 discípulos. Ele havia ensinado eles a curar e a expulsar demônios, e disse: agora vocês vão praticar o que eu ensinei. E eles saíram de 2 em 2, expulsando demônios e curando os enfermos. Só teve uma dupla de evangelista que voltou frustrado, foi de João e o irmãozinho dele. Chegaram perto de Jesus, Jesus disse: como foi o evangelismo? Ela disse: não deu certo, a gente pode orar para cair fogo e destruir aquele bairro todo. Jesus disse: não, calma, não é assim. Mas ele havia ensinado eles, ele dava a palavra e ensinava na prática. Aí o Senhor começou então a fazer sinais, prodígios e maravilhas, porque o intensivão da escola começou a aumentar. É como nós quando entramos numa escola e passamos o primeiro ano aprendendo apenas o beabá, depois vamos subindo até a matemática, química, física, até chegarmos à faculdade, universidade. O Senhor começou dando a eles o beabá. A escola de Jesus começou ensinando eles aqui por baixo, e na medida que eles foram aprendendo, eles foram crescendo, até que o Senhor começou a fazer sinais. Quando ele começou a multiplicar pães e peixes, quando ele começou a fazer coisas que eles nunca tinham antes sequer ouvido falar, essas pessoas se acomodaram e passaram a caminhar atrás de Jesus. Parece que não davam mais atenção ao que ele falava. Parece, pastor Jonas, que não davam mais atenção às coisas que ele ensinava. As pessoas começaram a ficar atraídas mais por aquilo que ele fazia. As pessoas queriam agora ver milagres. As pessoas não se preocupavam mais com os ensinamentos que ele dava. E isso deixou Jesus ofendido, profundamente bravo. Teve dias que ele começou então a dar uma palavra mais pesada, e a multidão começou a abandonar ele. Quando ele começou a falar: o meu reino não é desse mundo. Quando ele começou a dizer: quer me seguir, tem que tomar a sua cruz e me seguir. Quer vir após mim? Deixa seu pai, deixa sua mãe. Quando ele começou a falar que o homem só é digno daquilo que ele trabalha, quando eles viram que ele não era aquele mágico de Oz que eles pensavam, as pessoas começaram a abandoná-lo. Parece que Jesus começou a pregar uma palavra mais dura exatamente nesse sentido, porque aquelas pessoas estavam acostumadas apenas com milagres, com sinais, prodígios e maravilhas. E eu abro um parênteses aqui para começar a aplicar o texto. Parece que estamos vivendo dias semelhantes àqueles. A maioria das grandes igrejas hoje, até as pequenas, parece que se não tiver uma boa proposta, se não tiver um bom produto para ser vendido, já não consegue mais atrair as pessoas para estarem presentes no ambiente. Não sei se você tem percebido, todo culto temos um nome estranho para ele, uma forma de atrair as pessoas. Se fosse só isso, Jesus entenderia e eu também aplaudiria. Mas o pior é que quando as pessoas entram no templo, a única coisa que ouvem é exatamente isso: palavras que ajudam, palavras que motivam, palavras de esperança, onde Jesus cura, ele vai te dar, ele vai fazer. Parece que transformamos o nosso Deus num grande gênio da lâmpada, que você encontra a lâmpada, esfrega a lâmpada, ele aparece e realiza todos os nossos desejos. Embora Deus tenha poder para tudo e um pouco mais, a intenção dele, muito maior do que fazer sinais, prodígios e maravilhas, é outra. Eu acredito que o Senhor não nos reuniu aqui por causa daquilo que ele tem para dar. Eu acredito que ele nos reuniu aqui para ver se a gente é capaz de agradecer aquilo que ele já nos deu.
Ah, você ainda não entendeu, eu vou voltar aqui. Eu quis dizer que aquele que serve a Cristo apenas por aquilo que ele está por receber é um grande miserável. Olha só, se a partir de agora Jesus não fizer mais nada na sua vida e você viver mais 1500 anos nesse mundo antes da morte te levar, e ele não fizer mais nada na sua vida, daqui 1500 anos a sua conta ainda vai estar no vermelho no céu. Ou seja, não tem como nós pagarmos o que ele já fez por nós. Então só de estarmos aqui já deveríamos colocar um sorriso nos lábios, levantarmos a nossa mão para o céu e dar um grito de glória a Deus. Pastor, mas eu não tenho tudo que eu quero. Seu crente abençoado e infeliz, você não tem tudo que você quer, mas Deus tem te dado tudo que você precisa. Pastor, mas me dá um motivo para eu ficar feliz. Te dou. Se a trombeta do arrebatamento tocar daqui 5 minutos e do meio desta multidão aqui só 2 crentes subir, um sou eu, quem é o outro? Deixa eu ver. Ah, você vai para o céu também? Como é que você quer ir para o céu se você está me olhando com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre? Se você está na convenção mais linda e mais poderosa da história do Amazonas e você não consegue abrir a sua boca nem para dar um grito de glória a Deus. Você não pode estar aqui só por causa daquilo que Ele tem para te dar. Estamos aqui por causa daquilo que Ele já nos deu. O seu nome está escrito no livro da vida. O Senhor te deu autoridade. Só quem recebeu, não dá um grito agora não. Dá um berro de glória a Deus aqui mesmo. Quando Jesus percebeu que aquela turma só queria entretenimento. Ai, Jesus. Mãozinha direita para o céu. Faz um carinho nas costas da pessoa do seu lado. Diga, vai doer só um pouquinho. Entretenimento. Vou repetir. Entretenimento. Isso aqui não é entretenimento. Isso aqui não é um show. Isso aqui é um culto, é uma Assembleia de Deus. Eu queria entender, porque quando os pastores anunciam um pregador, alguém fala um amém, anuncia outro pregador, amém. Aí quando anuncia um cantor, o povo vai à loucura. Só está faltando as moças virem para frente, jogarem roupa íntima em cima dos cantores gospel da igreja. Veja só, não confunda artista com levita. Não confunda pastor com palhaço e púlpito com picadeiro. Isso aqui não é um picadeiro, isso aqui não é um teatro, isso aqui não é um cinema. No teatro, se você gosta, diz amém. Se não gosta, vai embora. Se gosta, aplaude. Se não gosta, vai. E lá você tem direito a comer pipoca e paraná. Aqui não é o que você quer ouvir. Aqui é o que Ele quer mandar para você. Acabar com a escola inteira e diz, e vocês também não vão embora não? O líder levantou a mão e disse, posso falar? Fala, meu nome é Pedro. E daí, Pedro? Para quem iremos nós? Vamos ouvir Pedro falar, para quem iremos nós se só tu tens? Milagre? Pão? Peixe? Entretenimento? Música? Não! Para quem iremos nós se só tu tens? Palavra de vida eterna! Quando o professor entendeu que aqueles 12 alunos se afeiçoaram ao ensino, ele dedicou o restante dos seus dias na terra a ensiná-los. Veja só, de 15 mil alunos a 12 alunos. Erramos quando falamos que Jesus teve 12 discípulos. Ele teve milhares. Em Lucas 10 eu falei, ele mandou 70. Mas desses milhares restaram 12. E esses 12 caminharam com ele não só no primeiro ano, ficaram com ele o ensinamento inteiro. Detalhe, 3 anos e meio. Quantos anos? 3 anos e meio. Sem feriado, sem sábado e domingo. 4 anos no intensivão de uma faculdade dos dias de hoje. Um curso normal são 4 anos de faculdade, mas com feriado, sábado e domingo. Aqueles discípulos ficaram 3 anos e 6 meses ao lado dele, dormindo ao lado dele, acordando ao lado dele, comendo ao lado dele, aprendendo com ele. Então eles tiveram um intensivão, foi uma escola. João 14, como eu disse, é o capítulo da despedida, é a separação, é um ponto de inflexão. Eles acordam ao lado dele. Eu imagino depois tomar o café perguntando, mestre, rabi, professor, qual é a aula de hoje? E o mestre dizendo, hoje não tem aula. Por quê? É feriado? Não. Mas senhor, não é sábado? Não, não é domingo. Por que hoje não tem aula? Porque a última aula foi ontem. Hoje, vocês estão se formando. Como é que é, mestre? Hoje é o dia da formatura. Como assim? Vocês passaram no teste. Tudo que eu tinha já apliquei em vocês. Lembra do que foi que João falou quando ele chegou aqui? É chegado o reino de Deus na terra. Sabe o que eu falo para vocês agora? Diz, mestre, eis que o reino de Deus está dentro de vocês. Vamos falar de novo. João anunciou, o reino de Deus está chegando na terra. Agora Jesus está indo embora e está dizendo, eu vou, mas o reino fica dentro de cada um de vocês. O reino está dentro de vocês.
Vocês têm o mesmo poder, a mesma autoridade, a mesma unção. Vocês aprenderam as minhas palavras, aprenderam a fazer milagre comigo, aprenderam a multiplicar pão e peixe comigo, aprenderam a expulsar demônios. E vou dizer mais, hein? Porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Se beberdes alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Tudo que vocês falarem em meu nome vai acontecer. Vocês passaram no teste. Senhor, e o que o Senhor vai fazer daqui em diante? Vai montar outra escola? Não, eu estou fechando a minha escola. Como assim, mestre? Eu fecho a minha escola e vocês 12 vão abrir as suas. Agora vocês não são mais discípulos, vocês são apóstolos. Agora vocês não são mais alunos, agora vocês também são mestres. Vocês serão professores e vocês terão que multiplicar tudo que eu plantei dentro de vocês. E eu estou indo embora. E quando Jesus disse que vai embora, no dia da formatura, que era para ser o dia mais feliz daquela turma, vem sobre eles uma tristeza profunda. Pastor, como é que o senhor sabe? Não se turbe o vosso coração, não se entristeça, não percam a esperança nem a fé. Credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu pai tem muitas moradas. E se não fosse assim eu já teria dito para vocês. Mas olha, eu estou indo preparar lugar. E quando eu for e preparar lugar, eu voltarei. E vou pegar todos vocês e levar para perto de mim, para que onde eu estiver, estejai vós também. Foi a maneira que Jesus encontrou de tentar arrancar a tristeza de dentro do coração deles. E mesmo tendo dito tudo isso, não houve alegria. Os discípulos continuaram tristes. Eu imagino Jesus tentando entender o porquê da tristeza. Eu imagino Jesus lendo a mente deles, procurando dentro do coração deles. Por que é que não houve alegria? Gente, é a formatura, é o último dia da escola. Quem aqui já se formou? Primeiro grau, segundo grau, faculdade? Só 10%, o resto não sabe ler nem escrever? Vou perguntar de novo. Quem aqui já se formou? Primeiro grau, segundo grau, faculdade? Quem lembra o dia da formatura? Pense num dia de alegria, misturado com um toque de emoção. Alegria porque você viu aquele professor xarope. Eu tinha uma professora que eu sonho com ela até hoje. Pense numa mulher que era possessa por demônios. Não pode ser, ela tinha pacto com Satanás, pastor Napoleão. Não tem outra história. Ela era uma tormenta na minha vida. Olha, eu tenho 52 anos, às vezes eu acordo suando no frio dizendo, meu Deus, não entreguei o trabalho da professora. Você ri porque não é você, Bocó. Então, mas Eu fui contemplado, homem. você ri porque não é você, Bocó. Então, mas no dia da minha formatura, eu falei, tô livre desse encosto. Em compensação, a gente vai sentir saudade dos amigos, etc e tal, mas em suma, é um dia de felicidade. É um dia que você vai deixar uma parte da sua vida e vai começar uma outra história. Por que é que os discípulos estão tristes se eles se formaram? Se no meio de milhares, Jesus escolheu 12, e esses 12 estavam ali agora, prontos para dar continuidade no ministério que ele havia iniciado nessa terra. Por que é que ainda o coração deles está turbado, está triste, está em demérito? Por que é que eles estão entristecidos a esse ponto? Eu penso que Jesus deve ter imaginado por um momento, será que é por causa dos milagres? Eles se acostumaram com milagres? Então Jesus tenta animá-los. Olha, como professor de vocês, o sonho de todo professor é ver o aluno se tornar melhor do que o professor. Vocês serão melhores do que eu. Pastor, isso aí é heresia, Jesus é Deus. Pois é, mas foi ele que falou, não fui eu. Jesus falou para eles assim, olha, sabe os sinais que eu fiz? Todos eles, tudo que eu fiz não se compara ao que vocês irão fazer. Eu vou tentar desenhar para ver se todo mundo entende. Ele tirou um defunto de 4 dias de dentro da tumba. Eles viram o defunto sair, saltando de dentro da tumba. Não tinha carne podre, não tinha mau cheiro, estava vivo. Ele disse, eu tirei um defunto, vocês farão obras maiores do que essa. Ele levantou o paralítico, ele está dizendo, vocês farão obras maiores do que essa. Não conte para ninguém não. Ele perdoou pecados. Dá para acreditar que essa criatura do seu lado é capaz de perdoar pecados? Você consegue acreditar nisso? Ou você acha que é só o pastor que pode perdoar pecados? Deus livre e guarde, mas se você sair daqui do Canaã e lá fora, no meio da cidade, ou numa encruzilhada, ou numa rua, você encontrar um acidentado, e a pessoa está à beira da morte, pode ter sido o pior assassino, o pior leproso, pode ter sido o pior estuprador da cidade. Se você reconhecer a pessoa e parar, e falar com ela de Jesus, e ela se arrepender, e você fizer uma oração, a pessoa que estava indo para o inferno, automaticamente é resgatada pelos anjos, e ela vai para o céu. Por quê? Porque esse comedor de arroz, feijão e açaí aí do seu lado, ele tem poder para perdoar pecados. Alguém acredita nisso? Então dá mais um grito de glória a Deus naquele tamanho. Eu penso que Jesus está olhando para eles. Por que vocês não estão tristes aí? Por que vocês estão tristes? Se eu estou dizendo que vocês farão obras maiores do que a que eu fiz, se eu estou dizendo que um dia eu vou voltar, por que é que vocês estão com o coração turbado? Aí Jesus entendeu. E para entender o que Jesus entendeu, você tem que fazer um exercício comigo, ou de olhos abertos ou de olhos fechados. Você se imaginar como um dos 12. Consegue fazer isso? Consegue imaginar uma clareira no meio da mata, ali no Monte das Oliveiras ou em qualquer outro monte? Todo mundo deitado no chão, deitado em peles de animais. Você olha à sua direita, está ele deitado. Ele quem, pastor? Yeshua, o Mashiach de Israel. Você acorda de manhã, lá está ele, dando para você, bom dia.
Sabe, eu tento imaginar Jesus, não como Jesus clássico que eu aprendi nos livros, nos filmes de antigamente. Eu gosto de imaginar Jesus como Jesus dessa série The Chosen. Não sei se vocês já assistiram. Quem já assistiu The Chosen? Eu gosto de imaginar um Jesus daquele jeito. Um Jesus pra frente, amigo, alegre. Um Jesus que sorri. Um Jesus que olha para as pessoas e diz: olha, eu vim viver a vida de vocês, então tem que experimentar tudo o que vocês experimentaram. Imagina ele acordado e falar para você: aí, eu perdi o sono, vamos bater um papo agora à noite. Imagine almoçar ao lado dele, jantar ao lado dele, tomar café da tarde com ele, orar com ele no monte. Imagine você ficar 3 anos e 6 meses, todos os dias, ao lado dele. Entendeu? Imaginou? Agora eu vou te dizer o que eu penso. Jesus, quando percebeu que eles estavam afeiçoados a ele, Jesus percebeu que o que ele falava era bom, mas já não precisava mais falar. Eles não sentiam falta da palavra dele. Eles não estavam preocupados mais com milagre, com sinais, prodígios e maravilhas. Não. Eles estavam preocupados com algo muito mais forte. Pastor, o que é mais forte do que a palavra dele? O que é mais forte do que os milagres dele? Respira fundo. A presença dele. Vou falar de novo. Eles já não se importavam se ele falava ou se ele ficava em silêncio, se ele fazia um milagre ou não, se ele multiplicava peixe ou não. Eles se preocupavam em acordar e ver: ele está ali, ó. Eles se preocupavam em estar andando assim, ó. Ele está vindo aqui atrás, ó. Eles se preocupavam em falar com as pessoas: cadê Jesus? Ele está ali, ó. Eles não queriam mais perder ele de vista. Não queriam perder mais a presença dele. Estavam tão afeiçoados a estar perto dele, que só se preocupavam com uma coisa: ele está aqui ou ele não está aqui. Daí eu apelo, Roberto, mude a música. Eu sou assembleiano de berço. Pelo menos me converti com 13 anos. Era muito inocente. Uma época em que 13 anos de idade era de uma criança mesmo, não hoje, que os meninos sabem tudo. Lá no meio do mato, cortador de cana de açúcar, apanhava laranja, algodão, café, engraxava sapato. Fui para uma igrejinha. Cheguei naquela igreja e vi aquele pastor pregar naquele culto. Eu não entendi uma única palavra do que ele falou, mas eu sentia tudo o que ele falava. Ele falava e ia me arrepiando o corpo. Para ajudar, sentou do meu lado um garoto que era meu vizinho e eu nem sabia que era crente. Olha só, morava perto de mim desde a infância. Era aqueles crentes 007. Eu falei: você é crente? Ele falou: eu sou. Eu falei: você nunca me falou. Ele falou: você nunca perguntou. Aí só que na medida que o culto ia crescendo, ele ia ficando valente aqui do meu lado. Ele começava a bater o pé no chão. Daqui a pouco ele dava um murro para cima e fazia Ihu! Daqui a pouco ele danou a falar umas coisas que no fim do culto eu perguntei para ele: ô Márcio, a sua mãe é dona de uma floricultura? E ele: por quê? Você passou o culto inteiro falando samambaia, samambaia, samambaia. Que samambaia é essa? Ele abriu um sorriso desdentado para mim e disse assim: não é samambaia não, é língua de anjo. Eu olhei para ele e disse assim: e você fala língua de anjo? Ele disse: eu falo. Eu falei: você não fala nem a língua portuguesa? Ele disse: é porque eu fugi da escola. Mas a língua de anjo eu falo. Eu falei: por quê? Porque eu não falto em nenhuma aula. Eu falei: onde é que é a escola? Ele disse: aqui nessa igreja, todo culto é uma aula. E o professor vem aqui no meu ouvido e me ensina essas línguas. Eu falei: você é maluco? Ele disse: não sou, está escrito na Bíblia. Eu disse: me mostra. Porque eu era carola lá na igreja católica. Com 8 anos eu já estava lá no meio do catecismo. Eu era coroinha. Aí ele falou: me mostra na Bíblia. Ele falou: eu não sei ler. Eu falei: só me fala que eu abro. Eu peguei a Bíblia dele e abri. E ele falou: Atos 2. Quando eu abri Atos 2, ele disse: pode ler que está aí. E eu comecei a ler, nunca mais esqueci. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som como de um vento forte e impetuoso, e encheu a casa onde estavam assentados, e foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia. Daquele dia em diante, eu nunca mais consegui faltar aos cultos. E quando eu faltava, eu chorava na minha casa. Havia uma presença. Nossos cultos regados a apenas 2 instrumentos: um pandeiro e uma sanfona. E a velha letra dos hinos da harpa cristã. E quando o velho presbítero cantava: foi na cruz, onde um dia eu vi os meus pecados castigados em Jesus. Algo tocava o nosso coração. As pessoas iam chorando no culto, e Jesus começava a batizar com o Espírito Santo com o hino da harpa. Ou Jesus batizava com o Espírito Santo quando as irmãs do tipo de oração cantavam Divino Companheiro. Era algo tão puro, era algo tão singelo, e era algo tão simples para nós, mas tão profundo, que hoje eu, no alto dos meus 52 para 53 anos de idade, sinto muita falta. Esse ano lá nos Gideões, completei 27 anos ministrando lá, eu disse que eu estou me cansando de pregar para zumbis. Muitos membros de igreja já não parecem mais membros de igreja, parecem figurantes daquela série chamada The Walking Dead. Mortos que caminham. Pessoas que vêm para a igreja porque não tem um lugar melhor para ir. Pessoas que fazem as coisas na igreja no automático,
Seja obreiro, seja não obreiro, seja crente, seja presbítero, diácono, evangelista, não interessa. Nada nesta vida pode virar rotina. Vou falar de novo, nada nesta vida deve virar rotina. Casamento que vira rotina termina em divórcio. Funcionário que faz o seu trabalho virar uma rotina já vai ser dispensado porque ele não tem mais paixão por aquilo. Se a sua fé em Cristo virar uma rotina, você está morto. Aliás, tem um defunto aí do seu lado agora, basta você olhar para ele. Como é que o senhor sabe, pastor? Eu estou olhando aqui de cima. A criatura está me olhando com o olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Ela está num culto da Assembleia de Deus, num culto de explosão, de festa, mas ela não abre a boca nem para respirar. Passa o culto inteiro olhando o pregador com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro e esse queixo de concreto. E aí pior não é isso, pior são as desculpas. Não, pastor, eu amadureci. Não, senhora, não, senhor. Não tem a ver com maturidade. Não, pastor, é porque agora eu sou estudado, agora eu falo até how are you. Por isso que você vem para o culto, cruza as pernas, fica mascando essa desgraça desse chiclete. Põe a mão no queixo, fica olhando a perninha cruzadinha assim. Um olhinho assim, dois óculos assim, olhando para você, dizendo assim: lindo! Fofinha! Cheiroso! Se quer autoajuda, vai pra lá! Aqui não tem autoajuda, aqui tem ajuda do alto! É ajuda da palavra! Esta é a Assembleia de Deus! Faltando uma coisa. O problema não é a cor da parede. O problema não são os instrumentos. O problema não é a barba branca do velho pregador. O problema não é se ele está com gravata ou sem. Viu um pastor Napoleão sem gravata? Tem uma coisa linda demais. O problema não é isso. O problema é que está faltando outra coisa. Está faltando a presença. E para você que acha que a presença não é muita coisa, eu vou deixar um rei da Bíblia conversar com a gente agora. Muda a música, Alberto, me dá a minha música. Tem um rei na Bíblia, que é um homem segundo o coração de Deus. Conhecemos ele por trazer a arca de volta da aliança. Conhecemos ele por arrancar a cabeça de Golias. Conhecemos ele por sacrifícios de coisas perfeitas. Conhecemos ele. Mas nos esquecemos que ele teve um acidente trágico no meio da caminhada dele. E lhe custou muito. E um dia ele percebeu que estava faltando alguma coisa na vida dele. Aí ele foi falar com Deus. E nas entrelinhas ele quis dizer assim: Senhor, tira o reino. Senhor, pode tirar a fama. Senhor, tira todas as benesses que um rei tem. Só não retires de mim Só não retires de mim a presença do teu Espírito. Você pode não acreditar, mas o Espírito Santo está aqui. Ele está fazendo uma vistoria, está caminhando entre os castiçais. Tem gente chorando ali, tem gente dando glória a Deus aqui. Tem gente andando, nem prestando atenção em nada, mas não tem problema. Mas tem gente buscando, tem gente que está entendendo o que eu estou falando. Jesus te trouxe para essa convenção de pastores, para que você tenha ouvido de ovelhas de novo. Sabe o que está te faltando? Não é um rebanho gigante, não é um recurso para pagar as contas. Está te faltando aquela antiga presença. Porque era aquela antiga presença que te fez cavar este Amazonas, sentar dentro desses barquinhos, dessas voadeiras, e ir no meio da selva bruta, enfrentar coisas que muitos aqui jamais nem sonhariam enfrentar. Eu conheço o Amazonas em muitos lugares aqui. Eu encontrei heróis de vocês aqui, irmãos que me contaram que enfrentaram a cobra grande, que enfrentaram naufrágio de barcos, pastores que tiveram seus filhos de 3, 4 anos na calada da madrugada dentro do rio e falam: Deus, salva, porque eu não sei onde está. Daqui a pouco a criança agarrada num pé de uma árvore. Essas pessoas só romperam porque elas tinham ao lado deles não ouro, não a prata, mas do lado delas estava o levanta e anda. Entendedores entenderão o que eu estou falando. Está faltando a presença, está faltando lágrimas nos olhos, está faltando sensibilidade, está faltando você entrar aqui dentro e esquecer quem está à sua esquerda, à sua direita, na sua frente ou atrás e dizer: Jesus, o culto hoje sou eu e o Senhor. Renova a minha vida, renova o meu coração, devolve o que o diabo levou embora. Se Jesus me der aqui nesta noite pelo menos 10 crentes cheios do Espírito Santo, que tenham esse mesmo pensamento, Manaus ficará pequeno para o tamanho do avivamento que o Senhor Deus vai enviar sobre esta terra. Se alguém acredita no que eu estou falando, não dá um grito agora não, solta um berro de glória a Deus para o inferno inteiro escutar.